Saudações, mamíferos e mamíferas, sejam bem-vindos ao canal Dr. Rodrigo, Projeto 2022. Sejam muito bem-vindos ao canal aqui do YouTube. Pessoal, eu quero me apresentar, eu sou o Dr. Rodrigo. Quem não me conhece, eu sou o Dr. Rodrigo Cotabeno, eu sou médico, sou clínico geral, sou antropósofo e sou coach integral sistêmico. Eu quero destacar que eu sou médico, viu, pessoal? Porque tem muita gente que vem me perguntando agora no canal, porque eu falo muito de ansiedade, depressão, estresse, coisas do espiritual e aquela coisa toda. As pessoas falam, você é psicólogo, você é um guru, você é padre, o que você é? Eu sou médico, pessoal, viu? Eu sou médico, é que nesses 22 anos de medicina, como eu me dedico muito a entender a causa dos problemas, esse é o meu trabalho, né? Eu tenho percebido já de muitos anos, né, que as pessoas, as estressadas, ansiosas, depressivas e etc., essas pessoas elas ficam muito mais doentes, né? E a causa dos sintomas que essas pessoas me trazem no consultório quase sempre está atrelada, é uma consequência desses estados emocionais, entende? Então, como eu quero que meus pacientes, meus amigos, os meus seguidores fiquem saudáveis, eu quero destacar que é muito importante que a gente tenha saúde emocional, que a gente tenha nossas emoções em ordem. E para isso que eu fiz o canal. Porque para você conseguir manter tudo isso, esse ambiente interno, emocional sob controle, há uma importância gigante de você conhecer a si mesmo e você saber o que está acontecendo. Esse é o primeiro passo. Essa é a ideia aqui do nosso canal. Quero aproveitar para você agora, para pedir um sininho, sabe o sininho aí que ativa a notificação? E o joinha, tá bom, pessoal? Sabe por quê? Porque quando você ativa o canal, quando você se inscreve no canal, né? Quando você dá um joinha e ativa o sininho, o nosso canal ganha uma importância. Então essa mensagem que eu estou falando aqui no canal não vai servir só para você, entende? Muitas outras pessoas também vão receber esse conteúdo. Então peço para você que a missão do Beija-Flor, né? Sabe a missão do Beija-Flor que eu falei aí em tantas outras lives, né? Que eu falei aí no YouTube, no Instagram. Um Beija-Flor sozinho não apaga incêndio da floresta, entende? Então eu preciso de todos os animais da floresta. Eu sou Beija-Flor, fiz o meu trabalhinhozinho aqui de formiguinha, entendeu? Mas eu dependo muito de vocês, da ajuda de vocês, para vocês passarem esse conteúdo, encaminhar esse conteúdo, esse assunto de hoje, né? E de todos os outros dias também, claro, para as pessoas que você ama, para a pessoa que você entendeu que precisa dessa orientação, entende? Então, não custa nada, né? O trabalho maior é de conhecer isso daqui, de passar para você, passa isso para frente, multiplica esse conhecimento para a gente poder aliviar o sofrimento das pessoas. Às vezes, pessoal, uma frasezinha muito simples, eu tenho recebido feedbacks incríveis, uma frasezinha de nada, chega numa pessoa, a pessoa, puxa vida, sei lá, às vezes a pessoa até evita de se matar por causa de algo simples que a gente fala, entendeu? Às vezes uma mensagem de esperança, coisa muito simples, pode salvar uma vida. Então, se salvar uma vida, já valeu a existência do nosso canal, tá certo? Então, peço para você, sem dó, curte isso daí, manda para as pessoas que você curte, para a gente poder, para você estar comigo nessa missão. Tá bom, pessoal? A missão do canal aqui, pessoal, quem não me conhece, é levar algumas mensagens das que eu acredito para as pessoas em geral, né? Que você precisa cuidar da sua criança interior, que cuidar do básico é o mais importante, que amor próprio não é egoísmo, que a gente é fruto de todo o nosso ambiente inconsciente, é por isso que a nossa consciência é que nos cura, né? E que nós, assim como a antroposofia nos ensina, que nós somos seres espirituais e que a gente tem uma vivência física e, portanto, a gente tem necessidades espirituais e a gente tem necessidades físicas também. A gente precisa alimentar esses dois lados da nossa existência, né? Essas são grandes mensagens minhas que eu passo para vocês, mas a mensagem de hoje é específica, tá? A mensagem de hoje é uma mensagem sobre ansiedade e viés da negatividade. Pessoal, falar disso é de suma importância hoje, porque tem muita gente, pessoal, que vai no consultório, seja no meu consultório particular, no SUS,
nos plantões da vida, as pessoas falam para mim que precisam melhorar da ansiedade. E às vezes o que ela sente não é ansiedade, entende? Às vezes é o temperamento da pessoa, às vezes ela está numa situação de que a coisa mais normal do mundo seria mesmo estar ansiosa, entendeu? E tem gente que é o contrário, que não tem a consciência, não tem essa consciência desenvolvida sobre si, e ela começa a entender que ela tem problema de coração, que ela tem problema de impotência, que ela tem problema de insônia, ela acha que ela tem vários problemas, ela consulta vários especialistas, e aí o problema da pessoa, na verdade, é um só, que é a ansiedade, né? Então, há uma necessidade muito grande da gente olhar na direção da doença, aqui no canal, no caso de hoje de ansiedade, olhar para a ansiedade hoje e entender o que você tem, se é que você tem, se você tem uma pessoa que você conhece que vale a pena entender um pouco mais disso, né? Para você ter uma consciência de entender até que ponto a sua ansiedade é ansiedade, até que ponto a ansiedade sua é normal e até que ponto essa ansiedade ela é um problema para você que você não está percebendo, né? Então, falar do tema ansiedade e viés da negatividade, eu vou explicar tudo isso para você entender direitinho até que ponto isso é um problema. É super importante a gente conversar sobre esse tema, tá certo? E eu garanto para você, isso vem dos grandes psicólogos do passado. Ter conhecimento sobre algo é o primeiro passo para você se curar, certo? Porque quando você não tem a consciência de que, por exemplo, a sua palpitação é da ansiedade, você tem certeza absoluta que a sua palpitação vai te matar do coração e você não olha para a ansiedade, você olha para o coração e vai no cardiologista. E vai numa unidade de pronto atendimento, no pronto-socorro, e você está cuidando de forma errada, entende? Você entendeu a confusão? Porém, a partir do momento que você tem a consciência de que você tem ansiedade, você sabe que talvez não seja exatamente o pronto-socorro, o cardiologista que você tem que consultar. Não estou dizendo que o cardiologista é inútil, absolutamente. Eu acho que é importante você consultar, mas é importante. Se você sabe que o seu problema é ansiedade, então, por que não fazer um exercício de respiração? Por que não você fazer um pequeno exercício de meditação? De você fazer uma caminhada para você poder abaixar essa bola, respirar direitinho e se organizar, com certeza, com menos ansiedade, sua palpitação vai melhorar, né? Eu falei da palpitação como exemplo, tá, pessoal? É um dos inúmeros espectros de manifestação que a ansiedade é capaz de produzir em você. Então, bom, ok? Porque enquanto você está no automático, lembra que eu falei das duas naturezas do ser humano? Tem vários conteúdos aqui que falam, né? Que eu falo, que explico que o ser humano ele é uma soma de duas naturezas, uma natureza angelical e uma animal, né? Então, assim, enquanto você está no automático, não sabe o que está acontecendo, você está inconsciente em relação ao problema da ansiedade, você cria o mau hábito de não olhar para dentro de si e achar que essa ameaça vem de fora, exatamente como um animal. Esse processo não combina com o ser humano. Esse processo gera em você uma doença que pode ser desde a ansiedade puramente, simplesmente assim, até as somatizações, ou seja, as consequências dessa ansiedade na sua vida. Então, é extremamente importante a gente falar sobre a ansiedade. Eu queria perguntar para você, você tem ansiedade? Você sabe o que é ansiedade? Você conhece uma pessoa ansiosa? Você conhece pessoas que têm problema com ansiedade ou que tiveram surtos, crises de ansiedade? Você conhece, sabe o que é? Já ouviu dizer sobre viés da negatividade? Essa palavra difícil, que eu vou explicar para vocês depois o que é, que eu dei o nome de olho podre. Tem uma noção do que é isso? Você sabia que o Brasil é o país que tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo? Pois é. Então, acho que vale a pena a gente começar a conversar sobre o tema. Então, primeiro eu quero falar para você sobre ansiedade. Primeiro, pessoal, que é importante você entender que a ansiedade ela é uma reação do nosso organismo. Sendo o organismo algo natural e feito por Deus, a ansiedade também é algo natural e também feito por Deus. A questão é que, assim como
a pimenta, assim como o sal e os temperos em geral, você não pode ficar nem sem e nem com excesso. A gente precisa encontrar o meio termo, como diria o príncipe do Oriente lá, nosso amigo Siddhartha Gautama, o famoso Buda, né? Precisamos encontrar o caminho do meio. Caminho do meio. Então, não ter ansiedade é perigoso. A ansiedade, ela é um sinal de alerta para o meu organismo que gera essa angústia em relação às coisas que me podem acontecer de ruim. E aí eu tenho uma sensação angustiante, que é a ansiedade. E aí, eu, enquanto animal, eu vou evitar essa situação para que eu não sofra lesões, para que minha vida não fique em risco ou algo assim. Então, eu quero que você entenda que num passado muito distante, eu estou falando aí de 250 mil anos atrás, 250 mil anos atrás, tá certo? Os seres humanos que tinham ansiedade, eles fugiam daquilo que eles acreditavam que podia causar neles algum tipo de mal, seja físico, né, sei lá. Naquela época o mundo era tão diferente de hoje, né? A ameaça era verdadeira, esporádica e verdadeira, né? Eles eram comidos por leões, né? Então, essa ameaça era motivo de gerar nesses homens, nesses seres humanos, essa tentativa de fugir. Então, é natural que os animais tenham essa ansiedade. Isso foi responsável por inúmeras milhões, sei lá, infinitas fugas e que gerou, na verdade, sobrevivência. Então, esses seres que tiveram medo de ameaças, eles sobreviveram. Então, pessoal, a ansiedade, ela é uma reação natural. Ela é fruto de uma liberação hormonal de neurohormônios que são secretados que é secretado pela nossa amígdala, uma estrutura que ela é acionada quando a gente percebe uma possível ameaça no meu ambiente, né? Isso nos deixa ansiosos, ou seja, com uma angústia sobre o que me poderia acontecer nesse ambiente. Então, isso é uma coisa que acontece nos animais mais evoluídos, mais complexos, isso acontece, nós não somos diferentes, perfeito? Então, isso gerou na humanidade uma ferramenta, uma forma de sobrevivência, né? Então, nós somos herdeiros, né? Somos a herança desses seres humanos que tiveram essa ansiedade. Quem não tinha medo de nada, né, se colocava em risco, acabava morrendo na boca do jacaré. Perfeito? Então, primeiro, a ansiedade é normal. Então, quando você fica com a boca seca, quando você fica com uma palpitação de você um pênalti do time que você gosta, ou quando você vai casar, ou quando a sua esposa vai dar à luz a uma criança, e, enfim, existe uma situação incomum, uma ansiedade, é natural que ela apareça, mas veja que poxa, é seu casamento, é seu filho que vai nascer, é seu time que vai perder, então é natural que você sinta, sim, um pouco de ansiedade, né? Até então isso não é uma doença. Até esse momento é uma reação natural e está tudo bem. A questão é quando isso se repete muitas vezes durante o dia com coisas muito pequenas, quando isso começa a te dar sintomas insistentes e que não melhoram e que você, por exemplo, fica muito mais tempo com ansiedade do que em paz, aí isso passa a ser um problema. Aí o seu corpo responde de forma contínua e não esporadicamente, de forma contínua a esses hormônios. Então você fica continuamente, cronicamente, você vai ficar com palpitação, com pressão alta, com boca seca, com impotência, com alterações intestinais, gástricas, né? Com imunidade enfraquecida, porque cronicamente você está sob a ação desses hormônios, né? Eu digo que é como se você estivesse no modo turbo todos os dias, entendeu? Então, poxa, não é legal, o desgaste do seu corpo é muito grande, né? Então é importante que a gente pense nas causas desses processos para a gente tentar evitar essa ansiedade. Eu vou citar algumas coisas para vocês aqui. E a outra coisa que eu queria falar para vocês é o viés
da negatividade. A negatividade é assim, quando a gente olha um determinado objeto, ou quando a gente interpreta um determinado fato ou frase, a gente pode olhar para essas coisas e entender que existe o lado positivo e o lado negativo de tudo. O viés da negatividade é uma tendência que nós, seres humanos, temos, né, de enxergarmos de forma muito mais fácil o que há de negativo do que o lado positivo. E eu quero que vocês entendam que isso também é natural, assim como a ansiedade. Eu quero que você imagine eu e você na savana africana 250 mil anos atrás, e eu, poeta, olhando o motivo do azul do céu, e o perfume das flores, e o canto dos pássaros. Você não. Você estava lá que nem um esquilo, procurando ameaças, ou seja, só pensando em coisa ruim para acontecer. Muito bem. Você sofre e eu não. Até aí, ok. Agora você imagina o seguinte. Você imagina, você tem muito mais tendência de ter doença do que eu. Isso é indiscutível. A questão é que, quando uma ameaça realmente se aproxima de nós, você, pelo fato de estar sempre procurando coisas negativas, você vai perceber essa ameaça antes de mim. E quando essa ameaça realmente chega perto, eu é que vou virar almoço de leão, entendeu? E você já correu, já fugiu. Isso deve ter acontecido, sei lá quantas infinitas mil vezes no passado, de modo que os poetas e artistas e tudo mais, os zen, né, os tranquilinhos, né, os pacíficos já viraram comida. Então nós somos herdeiros desses que fugiram dessas ameaças porque estavam continuamente procurando coisas negativas no ambiente. Perfeito? A gente chama isso em neurociência de neuroticismo, né? A pessoa que fica neuroticamente procurando coisas negativas, né? Essas pessoas, elas têm mais tendência ao viés da negatividade. Ou seja, é um peso, que a pessoa pesa, tem a tendência de olhar muito mais as coisas negativas. Eu quero que você perceba que existe uma relação, né, entre a ansiedade e o viés da negatividade. Porque quando a gente fala de ansiedade, não é obrigatório você pensar em ansiedade como uma coisa ruim. Pensa, por exemplo, quando você chega em casa e o seu cachorro está lá dentro da sua casa, do seu apartamento, e ele ouve o barulho do seu carro chegando ou o barulho da sua chave abrindo a porta. Ele sabe que é você. E ele tem uma loucura de ansiedade para te ver. Mas isso não é ruim. Ele está super feliz. Entende? Então é uma ansiedade? Sim, é uma ansiedade. Mas existe algo de positivo na ansiedade. Porque ele vai ver o dono. Perceba a diferença. Pelo viés da negatividade, é importante você perceber que, lembra, que o ser humano tem uma tendência de enxergar as coisas negativas. Então, de cada 10 pessoas, 8 vão ter ansiedade negativa. E uma minoria, 20%, talvez menos, tem uma ansiedade voltada para o positivo. Então, mas pelo viés da negatividade, que eu chamo de olho podre, você pensa coisas negativas. Deixa eu te explicar melhor. Nós temos no pensamento uma capacidade de viajar no tempo. E a gente pode viajar para o passado, viajar para o futuro pelo pensamento. No corpo a gente não tem essa capacidade, não tem essa tecnologia ainda. Mas vamos pensar que eu peço para você falar assim, olha, me conta quando você tinha 10 anos de idade. E você vai me levar para o seu passado e vai falar assim, com 10 anos de idade, eu gostava de futebol, eu gostava daquela menininha, daquela loirinha que parecia uma princesa, foi aos 10 anos de idade que eu ganhei meu primeiro beijo, enfim, eu estudava com a professora gostava de mim, eu gostava dela, ou seja, você me levou para passear junto com você no seu passado. Perfeito? Então, veja que eu fiz questão de colocar para você somente coisas boas. Você também pode me levar para o futuro. Se eu perguntar para você, o que você vai fazer quando você tiver 60 anos de idade? Ou se você tiver 60, o que você vai fazer quando você tiver, sei lá, 80?
E você vai responder assim para mim, doutor, então no futuro eu quero ir para o sítio, no futuro eu quero plantar o meu alimento, eu quero ficar longe de barulho de polícia, de ambulância e de um monte de moto noturna que fica aí fazendo barulheira durante a noite, eu quero ver no silêncio, eu quero só ouvir passarinho, acordar com o sol, dormir com a lua, etc. Veja que de propósito, igualmente, eu fiz um deslocamento com você, né? Você me ajudou a passear junto com você no seu futuro, mas somente com coisas positivas. Esse processo é normal. Ir para o passado, ir para o futuro é normal. Ir para o passado com um viés de positividade, né? Com olho cristalino, vamos falar assim, vamos chamar assim olho cristalino. Você vai para o passado e traz de lá saudade, traz de lá gratidão, né? Sentimentos bons. Se a gente for para o futuro e a gente pensar no entusiasmo que você vai ter, que você tem agora, ou que você vai ter, que você, né, é uma coisa muito humana, a capacidade de prever o que a gente vai sentir no futuro. Isso é o ser humano só que faz, né? Então, assim, vamos para o futuro porque eu quero sentir paz, porque eu quero ter uma qualidade de vida, eu quero estar em contato com a natureza, eu quero ter prazer em viver. Essas coisas são positivas. Entusiasmo, uma ansiedade boa, enfim, acho que entusiasmo acho que é a palavra mais legal, né? Mas são coisas boas. Porém, como a gente tem muito mais olho podre do que cristalino, entendeu? A gente vai para o passado e a tendência da gente, se a gente não tiver esse autocontrole, a tendência nossa é de ir para o passado e trazer de lá coisas ruins, trazer dores do passado, trazer arrependimentos do passado, trazer culpas do passado. Ou a gente ir para o futuro e a gente projetar no futuro dúvidas, incertezas, né? Sofrimentos e angústias no futuro. Então, isso acaba fazendo com que a gente tenha ansiedade. Se a pessoa fica muito presa no futuro, ela vai ter uma doença lá. Isso é um papo para um outro dia. Mas se a pessoa fica criando mentalmente situações que não existem, situações que podem acontecer no futuro, e que pelo viés da negatividade, pela facilidade do olho podre, ela fica vendo coisas que podem acontecer, coisas ruins acontecendo, essa pessoa sofre de ansiedade. Tá certo, pessoal? Ela deixa de viver o hoje, ela deixa de fazer do presente um verdadeiro presente e ela fica presa em tentar arranjar um jeito de sobreviver a essas coisas ruins que na verdade não estão acontecendo, que pode acontecer porque ela pensou nisso. Então, essa é a doença da ansiedade e esse é o viés da negatividade, que eu chamo de olho podre, para facilitar a sua vida, para você lembrar. Bom, isso é ansiedade, isso é viés da negatividade, ou olho podre. Você pode até falar para mim o seguinte, doutor, mas é muito difícil olhar para o futuro e não pensar nas coisas ruins que podem acontecer. Doutor, como que a gente vai viver como um animal sem pensar no futuro? Viver no presente realmente parece muito bom, mas é impossível. A gente é ser humano, a gente tem que pensar no futuro. Eu compreendo, eu entendo, sabe, pessoal? Meus queridos mamíferos, eu tenho isso também, sabe? Essa pré-ocupação, né? Ou seja, quando a gente se ocupa antes do problema acontecer, né? É uma forma também de ansiedade também. Mas eu queria que você entendesse que, como uma das grandes mensagens que eu passo aqui no canal, em tudo aquilo que você fica bom, muito bom, em tudo aquilo que você repete. Porque o seu cérebro vai se acostumando a repetir aquilo e você vai ficando bom naquilo. Então, se você não treinar, olhar para o futuro e ver coisas positivas, você vai estar sempre sendo vítima do olho podre, que é mais natural.
Eu sempre faço aqui no canal, pessoal, a metáfora do cavalo e o cavaleiro. Se você não tentar controlar esse cavalo, você nunca vai controlar o cavalo e o cavalo está sendo o cavalo. E é só você que sofre. Entendeu? Então, quando você está sendo controlado por essas reações naturais, quando eu falo natural, eu estou dizendo animal, você não consegue autocontrole, você não consegue ser adequado, você não consegue ser gente. Viver com medo, viver com olho podre, não é vida, não é possível. É uma reação natural? É, mas a gente precisa ter um pouquinho de controle, um pouquinho de dedicação e fazer uma ginásticazinha todos os dias para tentar enxergar as coisas, pessoal, de uma forma um pouquinho positiva. Um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia. Essa é a ideia, viu? Então, quando você fala para mim, poxa, doutor, não é fácil, eu concordo com você que não é fácil. Não é fácil também você ser campeão olímpico. Certo? Mas é possível. E é possível que você, pelo menos, aprenda a nadar. Entende? Então, o que acontece? Quando você, fazendo essa metáfora de nadar, né? Veja, eu não pulo na água porque eu vou, quem tem ansiedade, quem tem olho podre, não vou pular na água porque eu vou morrer afogado. E se eu morrer afogado, meus filhos vão ficar órfãos. E se meus filhos ficam órfãos, eles não vão ter comida, eu não vou ter comida, eu não vou ter estudo, eles vão ter que morar debaixo da ponte. E acontece esse delírio na cabeça, é um delírio mesmo, né? E a pessoa começa a ficar ansiosa e ela não pode ver um balde d'água que ela vai ficar apavorada. Claro que eu estou dizendo para você que não estou te aconselhando que você precisa ser um campeão olímpico de natação, mas pelo fato apenas de você estar se dedicando um pouquinho no exercício de natação, você já não vai morrer afogado. Entende? Você sabe quais são as situações que você não deve se expor. Você sabe quais as águas que você não deve mergulhar. Então, mas basta que você tenha o quê? Consciência. A consciência cura. Eu falo muitas vezes isso aqui. Agora, se você ficar com medo irracional, e toda vez você repetindo isso, você vai ficar um ótimo medroso. É importante a gente fazer essa ginástica todos os dias. Tá, pessoal? Eu lamento falar para vocês aqui. Eu sei que na televisão, em rede aberta, todo mundo fala a filosofia do atalho, né? A civilização do caminho curto. Gente, não existe caminho curto, tá? Não existe uma forma de você ficar um atleta sensacional em 3 passos. Tem que dedicar, tem que fazer musculação, tem que comer direito. Então, esse é o caminho, entende? Atalho é atalho, caminho é caminho. Quem caminha no caminho fica feliz. Quem vai no atalho, lembra, não preciso contar a historinha do lobo mau e da Chapeuzinho Vermelho, né, pessoal? Vocês são adultos, ok? Então, caminho é caminho, atalho é atalho. Eu tenho inúmeros pacientes, pessoal, que conseguiram entender em consultas repetidas no consultório que os sintomas que eles têm não são pulmonares, cardíacos, gástricos, intestinais, genitais, dermatológicos. Não são. Desses pacientes que têm sintoma de ansiedade, e que isso passa, viu, pessoal, por uma avaliação médica, tá? Ao entenderem que o sintoma dele é um sintoma do paciente decorre, ou seja, é uma consequência da ansiedade, a vida dele muda. Porque ele sabe a partir daí que ele precisa dormir um pouco melhor, ele sabe que ele precisa diminuir o café, a Coca-Cola, o açúcar, ele sabe que ele tem que diminuir o celular. Então, na medida que ele vai fazendo, entendeu? Então ele não olha para a articulação, para o estômago, para o coração, fica fazendo exame do coração todas as vezes. O coração está ótimo, testado várias vezes. Mas ele não olha para a ansiedade. Então ele começa a olhar para a ansiedade, começa a fazer pequenas modificações e começa a melhorar de todos os sintomas. Perceba? Perceba como é libertador. Entende? Pessoal, eu quero fazer um parênteses aqui. É lógico que existe problema cardíaco, tá claro? Eu não estou aqui querendo dizer que todas as pessoas que têm palpitação são pessoas que têm ansiedade. Não é isso. Não é isso. Existem pessoas que não têm problema cardíaco, que só têm ansiedade. Mas tem pessoas que não têm ansiedade e têm a palpitação, pô, entendeu? Então, por isso que é importante consultar seu médico. Tá bem claro isso para vocês? Espero que sim.
Então, esse, pessoal, é o jeito errado de você cuidar da ansiedade, tá? Você ir lá no Google e falar assim, eu sinto tal, isso e aquilo, que doença que eu tenho. Poxa, pessoal, isso aí é autodiagnóstico. Você vai errar, entendeu? Não tô chamando você de burro, eu tô falando só que você não é médico, entendeu, pessoal? Porque eu não me meto a abrir o capô do carro do meu pai e ficar fuçando para consertar as coisas lá, porque eu não sou mecânico, vai dar ruim, como diz o pessoal hoje mais novo, né? Vai dar ruim. Então, quando se trata de uma doença psicológica, uma doença física, você precisa ir no médico para fazer seu diagnóstico. Outra coisa errada que você não pode nunca fazer é de você depois chegar no Google e falar que tem ansiedade, você vai lá na farmácia do Zé e fala assim, olha aqui, eu tô com ansiedade, qual que é o remédio que é bom aí? Vamos fazer uma fórmula aí, eu pego esse remedinho lá da ansiedade, o Ansiedadex, e vamos tomar esse remédio aqui que deve ser bom. Isso é automedicação, também é errado, tá, pessoal? Por mais que seja natural o remédio, escuta o que eu tô falando para você entender. Não é porque o remédio é natural que ele não faz mal, tá, pessoal? Se quer ver um negócio que é super natural, que faz um mal desgraçado, é álcool, tá? Só para vocês entenderem, tá? Então, preste bem atenção. Vá ao médico, tá bom? Sobretudo um médico que tenha essa abertura de entender um pouquinho mais na profundidade, para não ficar fazendo ping-pong, sabe? Ping-pong é aquele paciente que vai no cardiologista, não é cardíaco. Ah, então é neuro, então vai no neuro, não é neuro, então é no dermato, vai no psicólogo, não é médico, não medica, e fica esse ping-pong e a pessoa não consegue amarrar esse pacote, não consegue ser visto integralmente. Um outro dia eu explico para vocês o que é medicina integrativa, tá bom, pessoal? O jeito certo, pessoal, de você entender como que vai cuidar do viés da negatividade e da ansiedade é, primeiro, você precisa ir ao médico. Porque você precisa de um diagnóstico, tá certo? Você precisa fazer exame para poder excluir causas secundárias de tireoide, por exemplo, coisas. Um exemplo básico aqui. Uma vez que você realmente não tem doença física, a gente começa a olhar para a ansiedade e vai medicar ou não medicar você com remédios mais fortes ou mais fracos, ou naturais, não importa, vai depender do como que você está se sentindo, depende do médico, depende da habilidade do médico em como que ele vai cuidar de você. Então, e aí você vai fazer um tratamento, entende? Esse é o jeito certo de você fazer. Se o doutor acha que você tem que fazer musicoterapia, ou que você tem que ir na psicoterapia, ou que você tem que fazer uma acupuntura, ou que você tem que dançar dança de salão, ok, ele é o médico e ele vai orientar você a fazer certas coisas, medicação e tratamentos não medicamentosos para você ficar bem. Esse é o jeito certo, tá bom? O passo a passo basicamente é esse. Vamos falar então, não vou falar para vocês obviamente de medicar aqui porque eu não te conheço, né? Não vou falar de medicar. Não vou falar nem a favor de remédios naturais, nem a favor de medicamentos sintéticos, porque todos eles ajudam, certo? Cada pessoa tem um perfil e cada pessoa tem um benefício com um medicamento A ou B. Mas uma coisa que é importante você, se você realmente já foi no médico, já percebeu que você tem ansiedade, então e você ainda hesita em tomar seus medicamentos e quer tentar um caminho sem medicamento, você precisa de fazer algumas coisas. Número 1, você precisa desacelerar seu pensamento. Hoje, o grande culpado por acelerar o pensamento das nossas vidas, dos nossos cérebros, se chama celular. A média de jovens hoje no telefone celular é no mínimo 8 horas e meia. Então, é muito tempo no celular. A internet está na mão, é uma resposta extremamente rápida. Você vai ver resultado do jogo do seu time, você vai ver a previsão de tempo na China, você vai ver o preço do Bitcoin e depois você vai ver o seu influencer digital mais que você gosta mais, depois você vai fazer uma pesquisa sobre remédios. Quer dizer, tudo na palma da sua mão de uma forma extremamente rápida. Quando você vem para a vida de verdade, a vida não te dá essa velocidade na verdade, na real. E aí você fica numa ansiedade esperando respostas da vida e que ela não vem nessa velocidade. Entende? Jogo de fazendinha, você faz tudo rapidamente, já nasce um milharal em 60 minutos, 60 segundos, né? Então, assim, quando você vai plantar um milho, você precisa esperar meses para nascer um milho, né? Um pé de milho. Então, ter esse contato com o celular, eu sei que é importante, mas é importante a gente medir melhor, dar uma acalmada, principalmente na quantidade de horas que você fica no celular. Perfeito, pessoal? Então essa é a primeira coisa, é diminuir as horas do celular. A segunda coisa é de você dormir bem.
porque é um pacto que você faz consigo mesmo para você poder conseguir dormir mais cedo, cuidar nas últimas... Isso é uma aula separada que eu falo muitas coisas, inclusive tem aqui no canal uma aula sobre sono, tá? Porque é muito importante você dormir bem para você não ter ansiedade no outro dia. E se você tem ansiedade no outro dia, você também não dorme bem. Então, assim, o sono, portanto, ele é um elo de ligação entre dia e noite que você realmente precisa cuidar. Terceiro, você precisa cuidar dos alimentos que você come. Alimentos excitantes. Alimentos que te estimulam, por exemplo, como açúcar, guaraná, refrigerantes do tipo cola, Pepsi, Coca-Cola, chocolate, sorvete, e, enfim, esses alimentos eles são estimulantes do seu sistema nervoso e você vai ter muita dificuldade de você dormir, né? Outra coisa que você precisa evitar nas últimas horas do seu sono, nas últimas horas do seu dia, né, é a luz de computadores, a luz do celular. Então a sua casa tem que estar um pouquinho mais escura para você dormir melhor. Perfeito? E a última coisa que eu peço para você, sem te conhecer. Quando você pensa e não realiza aquilo que pensa, você volta para o pensamento. Eu queria que você se lembrasse que você sempre tem ansiedade antes de fazer as coisas. Mas dificilmente você vai ter ansiedade no momento em que você está fazendo as coisas. Portanto, quando você pensa e realiza o que pensa de forma imediata, você não tem ansiedade. Eu sempre sugiro para os meus pacientes atividades assim boas e atividades físicas para ela poder estar sempre conectada no pensamento, no sentimento e nas ações. Então, por exemplo, dança. A dança, você percebeu, você faz o movimento. Esporte, você percebeu, você toma uma decisão. Né? Uma luta marcial, você percebeu o movimento, você tem que tomar uma decisão de defender, de atacar ou de esquivar. Então, a luta, a dança, o esporte são formas naturais e gostosas e divertidas e muito saudáveis de você tentar conectar corpo e mente. E isso é um remédio para ansiedade, tá certo? E viés da negatividade. Número 5 agora. Não é só o esporte, a luta e a dança que conecta o seu corpo e o seu corpo e a sua mente. A meditação e a decisão que você toma na vida também tem essa grande capacidade de conectar alma e corpo, mente e cérebro. Então, quando você medita e você consegue desligar suas percepções do mundo exterior e prestar atenção, por exemplo, no seu batimento cardíaco ou na sua respiração, algo interno, você está conectando o pensamento e o seu corpo. Isso é um remédio, talvez o mais antigo remédio para a ansiedade que existe e que funciona e sempre funcionou e sempre vai funcionar. E a decisão? Quando você tem alguma coisa, eu acho que é 6, né? A decisão é algo que você encarna e toma uma ação. Quando você pensa e não toma decisão, é como se você tivesse um celular. Você fica girando o seu motor em ponto morto e você não consegue realizar aquilo. Então, tome decisões. O esporte, a luta, é isso, né? Você está tomando uma sequência enorme de pequenas decisões. Isso é fundamental para a saúde. Pessoal, esse é o tema que eu queria falar para vocês hoje, né? Ansiedade e o viés da negatividade, né? Que é o famoso olho podre, né? Então eu queria me despedir de vocês aqui, mamíferos, meus queridos seguidores. Peço que vocês lembrem da missão do canal, né? Manda esse conteúdo para aquelas pessoas que você gosta, para as pessoas que você ama, para os teus amigos, né? Mande isso para as pessoas que você, por um motivo ou por outro, talvez, e você entenda que elas vão se sentir beneficiadas por esse conteúdo, por alguma frase que eu falei, tá certo? Se você tem alguma pergunta, pessoal, aqui tem um setor, um lugarzinho aqui de comentários aqui embaixo, né? Se você está no YouTube, né? Você tem uma parte ali que você pode fazer perguntas e eu vou respondendo para você sempre que eu posso. Tá claro? Eu faço isso com o maior prazer. Agora, é muito mais legal para mim responder sua pergunta do que falar sem saber se o que eu estou falando realmente faz sentido para você. Tá certo?
Então, pessoal, lembra, o que cura é a consciência, certo? Então, assim, quando você não tem consciência da sua ansiedade, você vai ficar vítima da ansiedade. Mas quando você tem ciência, tem consciência da sua ansiedade, você conhece o inimigo, você sabe com quem você está lutando. Tá bom, pessoal? Pessoal, é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço.